Ok. Botar para gravar aqui, porque independentemente se cair do Facebook, o que que vai acontecer? A gente vai ter essa live gravada tranquilamente, Mais seguro, né? né? Pronto, Bem mais melhor. seguro, né? A gente está ao vivo aqui. Deixa eu ver se a gente está ao vivo. Tá tudo tranquilo ao Pronto, tá vivo. tudo Vamos certo. continuar. Então a gente vai falando aqui. Pronto. Eu não Vamos lá. consigo, eu só consigo visualizar você. É porque você está dentro do Zoom. O que que Ah, acontece? tudo bem. Você tá, é como se fosse um estúdio. Sabe na Uhum, televisão, quando você vai fazer uma entendo. entrevista? Então, isso aqui é um estúdio que a gente faz a transmissão Uhum, no Facebook, faz a transmissão no YouTube. Se eu não entendi. compartilhar a tela, você não vê. Então, eu estou administrando no Facebook, eu também só vejo você. Eu não vejo mais Tá, ninguém. Entende? entendi. Então, esse Entendi. aqui é um estúdio de gravação, é um Uhum, estúdio como se fosse na televisão mesmo das transmissões. É igualzinho, só que passa no pronto. Facebook ou no YouTube. A gente vai se ver aqui, eu fico administrando, como eu tenho acesso à página de transmissão, aos comentários e tudo isso, né? Então, Uhum, a gente consegue ver as reações das pessoas, a gente pode fazer uma enquete. Então é muito legal o Zoom por causa disso. As pessoas já estão chegando, Lara, a gente já tem aqui, já estão chegando. Eu vou explicar por que eu resolvi fazer essa rede de ajuda, chamada Rede de Ajuda Corrente do Bem, então já está chamando de Corrente do Bem também, do Covid-19. Eu estava morando em São Paulo, trabalhando em São Paulo, e aí surgiu essa pandemia louca, e eu fiquei com muito medo de acontecer uma coisa de fechar barreiras, como aconteceu, muitas companhias aéreas pararam de ter passagens aéreas para Salvador. Está acontecendo. A rodoviária de Salvador fechou e minha mãe mora aqui em Salvador. Minha mãe está com 85 anos e eu pensei, meu Deus, se acontecer alguma coisa com minha mãe que está sozinha, o que, que eu vou fazer? Entrei em paura, pânico total. Tive que ficar isolada no hotel durante 7 dias para poder vir para cá, para a casa da mamãe, porque ela é de alto grupo de risco. Minha mãe está com 85 anos, agora dia 23 ela vai fazer 86. Minha mãe já teve muitas pneumonias, ela bate bombinha é, contínua. E aí, lá no hotel, eu comecei a pensar como é que eu poderia ajudar o maior número de pessoas utilizando o que eu sei fazer, que é usar a internet, porque eu já dou aula, você já sabe que eu dou aula, já fiz o congresso, tudo que eu sei com as minhas habilidades, cada um na sua habilidade. E aí eu resolvi fazer essa rede, né, essa rede de ajuda, convidando pessoas muito especiais e que tragam um conteúdo que seja um conteúdo de muito valor e que possa ajudar as pessoas, independentemente de onde que esteja essa pessoa, né? E a internet tem esse poder, a internet faz essa conexão. E aí eu juntei, comecei a falar com um monte de gente, fiz uma lista de transmissão e eu fui pensando quem é que eu vou chamar, quem é que eu vou chamar, quem é que pode ajudar. Então, veio um número de pessoas com uma disponibilidade muito maior e que tem muita gente que não sabe nem usar nada da internet, né? Você não tinha, por exemplo, o Zoom baixado no teu celular. E aí estão se disponibilizando para fazer isso. Porque meu objetivo maior é exatamente ajudar mais e mais pessoas. Que sejam mães que tenham problemas, que não têm muita atividade com filhos, como foi com a Flávia Kerr, com a professora de yoga, a terapeuta e a consteladora familiar, a Ana Leda, como vai ter a questão de você fazer design, vai ter uma especialista em SEO, né, que é o Search Engineer Optimizer, vai ter um especialista em mapa mental, e você que é uma pessoa que eu amo e adoro de paixão, porque em 2016 a gente se conectou de uma forma sublime, não foi, Lara? Isso, exatamente. E agora novamente, né? E agora, novamente. E aí eu chamei Lara
porque Lara é uma das pessoas mais amorosas que eu conheço. E ela faz um trabalho lindo pela história de vida dela, que ela vai contar aqui para a gente, né? E ela faz um trabalho maravilhoso com as pessoas da terceira idade. Em 2016, ela foi uma das palestrantes do meu congresso de longevidade e envelhecimento saudável. E Lara é uma das pessoas mais amorosas que eu conheço. E eu quero lhe agradecer, Lara, por sua generosidade, por seu carinho, por seu amor, pelo que você vai falar aqui, porque você é realmente uma das pessoas mais generosas que eu conheço. E Nossa, eu quero que você se apresente um pouco e conte sua história de como foi que você trouxe e fundou, criou o Centro de Cuidadores Carmen. E eu quero que você me conte agora o seu caminho maravilhoso na linha de terapia, que é uma coisa que chega, eu arrepio só de pensar nessa disponibilidade que você está fazendo de sua nova formação. Obrigada, Lara. eu que agradeço e honro esse convite. Na verdade, eu acredito que nós nascemos com um propósito, uma missão de existência, né? Porque vida, um vegetal vive, mas existir tem a grande diferença. Então, todos nós reencarnamos, para quem acredita em reencarnação, nós nascemos com esse propósito, com um propósito de existência. E há 10 anos atrás, em 2007 exatamente, minha mãe foi diagnosticada com uma doença crônica neurológica que desencadeou para uma demência. E a missão de existência dela era cuidar de pessoas idosas. E, infelizmente, ela passou 5 anos no estado de demência e foi se agravando, agravando, foi uma queda, uma coisa puxou a outra. E eu tenho uma formação de economia e nunca imaginei cuidar de pessoas. Não era o meu propósito, eram números. E, de repente, eu me vi sendo cuidadora familiar dela e a missão dela tornou-se a minha missão. Essa frase foi você que escreveu no e-book que você desenvolveu para mim, Valéria, quando eu escrevi sobre o Alzheimer, e eu acabei aderindo, tatuando na minha alma essa frase, que a missão de vida da minha mãe tornou-se a minha missão. Porque eu via ela no leito da UTI, é como se ela tivesse que passar o bastão, e ela me escolheu honrosamente. Eu agradeço a minha mãe de onde estiver, há 10 anos ela nos deixou, e a missão dela se tornou minha. E eu tive a oportunidade, um dia antes dela deixar esse plano, de falar que eu iria fundar uma empresa, porque ela não tinha formalizado, o sonho dela era formalizar, ela fazia esse trabalho voluntário, cuidando de pessoas idosas, e na UTI ela entendeu o meu objetivo, que eu continuaria fazendo o que ela, por amor mesmo, por paixão. E o nome da empresa chama Centro de Cuidadores Carne, há 10 anos no mercado, vai fazer 10 anos, tem 9 anos já no mercado, cuidando de pessoas idosas na assistência familiar, na assistência domiciliar. Então, é uma empresa que presta serviço de cuidadores de idosos na assistência domiciliar e hospitalar. E nesses 9 anos eu aprendi. Na verdade, eu não fiz curso, eu não sou da área de saúde, não fiz curso de medicina, de enfermagem, de técnico, muito menos. Eu vivi na pele. Minha mãe foi minha grande escola. Tudo que eu aprendi cuidando de pessoas idosas, da mais baixa à alta complexidade, foi com ela. Ela foi minha grande prova, Deus me mandou, foi minha grande universidade, minha grande experiência. Ela passou por vários estágios, até o mais complexo numa UTI. E eu me apaixonei por aquilo ali e agarrei. Quando eu falei desse sonho para minha família, para meus irmãos, apenas um entendeu e todo mundo me chamou de louca, sabe? Aquela história de pensar fora da caixa. Mas quando você se conecta no inconsciente, no plano alfa, que você recebe a mensagem do universo e é aquilo que você quer e você não tem dúvida, e você não tem medo, você entra destemida num ramo que você jamais imaginou entrar, mas eu acreditei, a paixão era grande, que eu me joguei, né, com todo o amor,
A empresa hoje tem 9 anos, aprendi, sou palestrante também nessa parte de cuidadores de idosos. E trabalhamos com esse público que hoje é um público de risco, né? Foi um momento de muita insegurança das famílias. As famílias, como Valéria falou, eu tenho famílias que são filhos únicos que moram em outro estado, que a gente cuida da pessoa idosa, desde a dificuldade da vacina agora. E aí, Lara, Que eu conta um pouquinho como é que tá essa situação dos filhos que estão tão distantes. É isso que eu penso que é uma das coisas mais importantes que tem quando contrata e conhece uma empresa que cuida realmente com humanidade, né? Porque tem várias, quando eu fiz pesquisa para fazer o Conalis, e eu fiz muitas pesquisas para fundar o Filhas de Aluguel, né? E a gente tem um gama de empresas que não cuidam dos idosos de forma humanizada. Uma das formas que eu vi, o jeito que você trabalha, que é exatamente fazer o primeiro atendimento, conversar, e o cuidado que vocês têm desde o começo do primeiro contato é uma coisa diferenciada, que eu não vejo em outros lugares. E aí eu fico pensando, como é que ficam esses filhos que estão com os pais distantes? Lara? Lara? Será que nossa conexão caiu? Acho que foi a conexão da Lara. Oi, Lara. Acho que a Lara caiu. Não tem problema, vamos esperar um pouco que ela retorne. Deve ter sido alguma coisa do celular dela, não tem problema. Vamos esperar um pouco. Então, eu estou aqui hoje fazendo essa entrevista com a Lara Guiar, que é do Centro de Cuidadores Carmen. Voltamos. Estou dizendo aqui que caiu a conexão. Esse horário é muita gente. Até hoje, na internet, até hoje o ministro falou como é que está essa situação das redes de Wi-Fi, porque tem tanta gente se conectando nessa internet. Tem isso. sustentação, não tem? Então, eu estava falando assim, a Lara caiu, mas a gente vai voltar. A gente tem que esperar um pouquinho, porque as pessoas têm que ter paciência, né? Então, voltando aqui Exatamente. à pergunta, um pouco, você já começou com a música, né, do Lenine, da questão da paciência. Uhum. E aí, Lara, eu estava perguntando dessa questão dos filhos que têm os pais, que são filhos únicos, e os pais estão aqui em Salvador ou de perto de Salvador. Como é que como é que eles são de longa data que tem um trabalho com vocês? Ou vou fazer uma outra pergunta. A partir do momento que surgiu essa pandemia, vocês tiveram um aumento de demanda de filhos procurando o serviço de vocês? Pronto. Essa questão de filhos procurando, não houve nem aumento nem diminuição. Está constante, normal, não alterou em nada. Os filhos mais antigos, os contratos mais antigos, que são os contratos onde os filhos únicos, filhas únicas que moram em outros estados, sul, sudeste, centro-oeste, filho único mesmo, e Uhum. preocupados que a sua mãe mora aqui apenas com os cuidadores e o funcionário da casa. Como é que a gente vai lidar? O primeiro ponto foi risco do cuidador, o deslocamento do cuidador, transporte urbano, metrô, como é que esse cuidador iria entrar de forma à higienização, à conscientização. Então, o primeiro passo foi tornando-se público, porque foi uma informação primeiro de utilidade pública, que eu gravei a live, inclusive eu sou aluna de Jordan Campos, que é psicoterapeuta, meu mentor e mestre, eu não posso deixar de falar dele,
Um beijo. Então, eu gravei uma live com ele, falando exatamente sobre esses cuidados, tornou-se público. Eu publiquei também na página do Instagram e disparamos para os prestadores de serviços, que são os cuidadores de idosos, seguindo as normativas, as diretrizes da OMS, lavagem de mão, então, mesmo para a segurança do cuidador, tanto para a sua família e, sobretudo, na questão da pessoa idosa. Então, tem todas as orientações lá, levando mais roupas dentro de um saquinho, higienizado, sapato. E antes de entrar na residência, trocar o sapato, colocar a roupa no saquinho para tomar banho, entrar, higienizar celular. Então, todas essas normativas foram reforçadas. E mesmo assim, preocupada, né? Porque eu estou numa situação hoje de empresa, mas eu fui família, como você. Eu sei na pele essa dor, essa preocupação, né? Então, a maioria dos meus idosos são idosos acamados, de alta complexidade, que se alimentam via sonda. Então, a imunidade muito baixa delicado. mesmo. Muito delicado, muito sensível. E, preocupada com isso, eu tenho uma parceria com uma outra pessoa, onde fechamos uma parceria, ela presta o serviço exclusivamente para os meus clientes de deslocamento, porque alguns clientes cogitaram a ideia do Uber, que de qualquer sorte o Uber, o táxi, seria uma forma, teria um rodízio e não teria higienização adequada. Então, existe essa parceria na empresa dessa pessoa, onde o carro é utilizado exclusivamente para o cuidador. Logicamente que isso teve assim, um remanejamento de troca de plantão, de escala, temporariamente. A gente precisa dessa solidariedade entre os cuidadores, entre o trabalho em equipe. E é feito a partir das 5 horas da manhã, buscando o cuidador, trazendo o cuidador, um cuidador por vez, por viagem. A cada saída, o carro é higienizado com álcool em gel, orientando. Essa pessoa é uma pessoa da área de saúde, o condutor desse carro é uma pessoa da área de saúde, que é parceira da empresa. Então, todas essas medidas foram tomadas. Tem uma outra cliente minha, que a mãezinha dela tem sobrepeso, está resfriada, a questão da vacinação. Como é que poderia ser? Eu consegui, através de uma pessoa conhecida, descobrir que o Leme faz esse serviço e consegui que o Leme fosse diretamente fazer essa vacina na residência domiciliar. Então, esse acolhimento é necessário à família, me colocando à disposição da família. Eu estou fazendo isso diretamente, eu tenho uma equipe que trabalha comigo na assistência domiciliar, mas como eu também sou terapeuta, eu estou dando todo esse acolhimento direto com as famílias. A parte dos cuidadores fica para uma equipe, porque são muitos, eu não dou conta. Agora, a família, eu estou tratando diretamente para diminuir um pouco essa preocupação, essa dor. Até as famílias que moram aqui, os seus idosos moram sós com os cuidadores, eles não estão podendo visitar. Então, eles estão tendo esse contato, esse feedback muito mais através da empresa. Entendi. Porque até o risco de ir visitar está acontecendo. Porque, na verdade, isso mantém a saúde mental, né? Porque imagine você, a gente está falando de saúde mental, independente do tipo de, assim, porque todo mundo fala saúde mental, pessoas que tenham crises de epifanias. Não é isso, né? Você ter crise, epifania, delírios, não, nada disso. Imagine você, até eu vou falar por mim, que eu só posso falar por mim, eu lá em São Paulo, me mantendo em São Paulo, né? Sem possibilidade de qualquer coisa, a aflição que daria. Isso eu falo, eu tenho a sorte de estar aqui com minha mãe, e de eu poder conseguir vir para minha mãe. Imagine toda a família como é que fica. Minha mãe é uma pessoa querida, você sabe disso, né? Você conheceu, que a gente chama até de fofinha. Mas imagine a saúde, minha saúde mental, minha saúde, eu ia ficar louca. E ela também aqui sozinha, né? Mas isso já é um segundo ponto. Então, você tranquiliza, porque, na verdade, você tranquiliza os filhos que estão mesmo perto, na mesma cidade, mas que não podem ficar perto dos pais. Isso é uma tranquilidade. Você mantém a saúde mental
da família como um todo. E até mesmo você gerando, porque eu estou pensando com uma forma ampla, né? Uhum. Principalmente também os cuidadores, você cuidando dos cuidadores, para que eles estejam bem, eles vão automaticamente cuidando do idoso, e assim os filhos também vão ficando bem. Olha a rede que vai montando de Exatamente. tranquilidade, de tranquilidade, É. que é uma coisa super importante, é muito importante. Porque uma das coisas que todo mundo fica brincando, né? Mandando um videozinho de quarentena, né? Não tô aguentando mais, quero pegar fila, essas coisas todas. Mas, gente, você como terapeuta, você sabe muito bem que se a pessoa não tiver um equilíbrio interno, Uhum. né? Me corrija se eu estiver errada. Se não tiver um equilíbrio interno, não entender que a gente precisa sim meditar, a gente precisa se exercitar, a gente precisa ter uma rotina, a gente precisa ver coisas positivas, a gente precisa Uhum. conectar com as pessoas e principalmente é uma coisa que eu vou falar que eu estou aqui com minha mãe, que a gente conversou até antes na pauta, se manter com a saúde mental. Por quê? Uma das coisas que idoso tem uma característica de assistir muito televisão. O tempo inteiro, e a televisão, a gente falou que é um bombardeio de coisas ruins o tempo inteiro. Então, eles Exatamente. ficam muito ansiosos. Hipervigilantes. E aí, você comentou comigo, que eu quero que você repita aqui para todo mundo que está assistindo, porque essa live vai para o YouTube também, o que que acontece na cabecinha do idoso quando começa a assistir repetidamente essas notícias que a mídia quer bombardear o tempo inteiro de coisa ruim. Pronto, eu tenho clientes também, igual a sua mãezinha, lúcidas, ativas, que gostam de sair, de caminhar e agora estão confinadas, né? E assim, querem assistir essa programação da TV aberta, né? Onde os noticiários, infelizmente, o que traz audiência são tragédias. Eles gostam de assistir as estatísticas, que eu oriento, não para todos evitarem ao máximo. E o que que a gente vai orientar o cuidador neste sentido? Porque assim, o idoso, ele já vive com o medo, porque ele já está na finitude, então ele já vive com o medo na hipervigilância da morte, porque já está perto. Lógico que a gente pode ir até primeiro, mas a tendência natural é, né, ele já fica naquela. E agora vem essa pandemia, onde eles são o grupo de risco, a hipervigilância dobra, aumenta. E, por outro lado, eles querem acompanhar esses programas onde aumenta mais ainda a ansiedade, causando um transtorno de ansiedade. Então, tem acontecido, nos últimos dias também, episódios desses idosos terem sintomas de náuseas, vômitos. O que que significa? Aí vamos entrar na psicossomática, né? Porque quando a gente fala em saúde mental, eu vou voltar depois para falar sobre isso, são os três pilares para a gente ter uma vida saudável mental e física, que é corpo, mente e alma. A gente precisa manter esses três pilares. E quando você está com o estado emocional abalado, sua imunidade cai. O que que derruba o seu grande sistema imune? A mente, a hipervigilância, o transtorno de ansiedade. A ansiedade em si é um fator positivo, porque a ansiedade lhe impulsiona para você trabalhar, impulsiona você para a vida. Quando é exacerbada, ela já não ela já passa a ser um transtorno de ansiedade, pode se transformar até num pânico. E no caso do idoso, quando aparecem esses sintomas de vômitos, de náuseas, o que é o estômago? É o órgão que digere, né? Voltando para a psicossomática, ele está vomitando, ele está com náusea, porque ele não está digerindo a situação da pandemia, a situação do coronavírus, a situação de que ele tem que ficar confinado, como assim? Então, é uma situação que ele não tem controle, e ele é obrigado a ficar em casa. Então, isso começa a somatizar no corpo físico. E aí vem esse problema. Quando a gente acalma esse idoso, né? Através de quê? O que que a gente poderia fazer
para tranquilizar, como você fez com a sua mãe, buscar coisas que ele gosta de fazer. No caso de sua mãe, foi tá fazendo agora as máscaras. Então, o que nós orientamos os cuidadores? Buscar a sua história de vida. O que aquele idoso lúcido, eu estou falando do lúcido, gostava de fazer? Cozinhar, arrumar a casa, ouvir música. Então, vamos estimular isso para ele, né? Ô, dona Margarida, eu gosto de fazer um cozido. Pegue uma caneta, um caderno, me ensine aí essa receita para estimular. Então, você colocar uma rotina prazerosa para ele, né? Vamos aqui assistir uma novela, vamos ver um filme. Muita maioria hoje tem internet, tem Netflix. A gente busca essas informações. Como é que, sei lá, tem muitas dicas de casa. Como é que dobra? Como é que passa ferro numa calça de linho? Não vai colocar o idoso para passar, mas como é que dobra? É o que você me falou. Então, assim, tudo isso, o que não pode é chegar, o cuidador, eu estou falando já do cuidador, chegar ou até o cuidador formal ou o familiar, chegar na própria casa da pessoa idosa e falar, não pode sair. Você está tirando a autonomia dele. Isso pode até levar num estado de... ele pode ficar deprimido, dessa depressão se tornar um Alzheimer, uma demência. Você está na casa dele. Então, não é chegar e falar, é mostrar, né, que aconteceu isso, evitar o máximo que liga a televisão nessas tragédias, ouvir esses noticiários não é bom para nós, não é, sobretudo para eles. E buscar estimular de uma outra forma. Se é católica, se gostava de ir à missa, hoje tem várias missas online, pela TV. Então, buscar listar o que ele gosta, porque se o idoso for ativo, ele não vai aguentar realmente ficar sentado no sofá, sem assistir TV, sem fazer nada. A gente tem que buscar estimular ele. O caso da minha mãe, né? Hoje ela está fazendo as máscaras, eu tinha passado para ela. Ela fez, não vou fazer, tem muita coisa para fazer, não vou fazer. E aí ela começou a ver tudo isso. Hoje, e aí eu fiz uma divulgação na minha rede daqui das pessoas só de Salvador. E aí bombou. Ela tem bombou. Aí ela começou a ficar nervosa, Lara. E aí a máquina dela quebrou. Hoje de manhã, quando eu acordei, ela estava tremendo de nervoso porque ela não conseguia fazer. Aí eu fui lá ajudando ela. E ela começou a fazer e a máquina dela quebrou. Ela, simplesmente, a gente abria a rede e as pessoas começaram a oferecer outra máquina. A gente conseguiu até 3 máquinas diferentes. Ela fez, minha filha, vamos pegar a máquina da sua avó? Aí eu fiz, tá bom, mãe. Peguei. E ela começou a mexer na máquina. E ela consertou a máquina. E a máquina funciona melhor do que a máquina nova dela. Que maravilha. Agora, se você chegasse, não, minha mãe, tá vendo que isso não vai funcionar? Não. Pois é. Então, isso, são essas dicas, essas orientações. Qual é a mulher que não é vaidosa? Então, vamos aqui pintar as unhas, fazer uma massagem relaxante nos pés, vamos fazer aqui o cabelo, fazer uma escova, fazer que eu estava hoje, o dedinho no cabelo, o bigodinho. fazer um bigodinho, fazer uma maquiagem, ficar linda em casa. Qual é a mulher que não gosta disso? Então, tanto os cuidadores familiares quanto os cuidadores formais, estimular isso, fazer uma rotina do dia, acordar, vamos acordar, já deixar ela bonita, maquiada, com todas gostam. Quando fala, eu não gosto, eu não quero saber, mas quando você pega e começa aos pouquinhos fazer uma massagenzinha no pé com óleo hidratante, vamos passar só uma basezinha aqui na unha, e quando ela começa a ver com jeitinho, aí já passou uma parte da manhã. E você falou duas coisas que eu apontei aqui, anotei. Você falou da questão da rotina, que é uma coisa super importante, né? Uhum. No meu caso, que a gente também conversou, é que eu chegando aqui, que é uma das coisas que, se você vem cuidar de um idoso, o que você sugeriu é que a gente entre na rotina do idoso, que a gente não obrigue a mudar nada. E outra coisa que você falou, geralmente a gente está falando muito de mulheres. O que você pensa em relação... Porque, vamos falar a verdade, no fundo é mais fácil a gente lidar com mulher do que com... Mas temos os homens também. Eu sei,
Mas olha só, a gente está aqui falando um monte de coisa para mulher e tudo isso. E para idoso, homem, gente do céu, eu fico Pronto. pensando. Futebol, jornal, livros, o que ele gostava não muda muito. O que que ele gostava Ah, antes de fazer? Qual era o entendi. trabalho dele? Então, qual é a profissão? O que que ele fez a vida toda? E a gente explorar essa profissão dele. Se é um advogado, se for é um advogado, é só você tocar no que ele amava fazer. E aí você tem conversa para todos os dias uma coisa. Eu tenho um cliente que ele tem quase 90 anos, ele advogou até aos 10 anos atrás. E aí, quando você senta, você quer encher ele de alegria de vida, é pedir para ele falar Que da lindo. época que ele advogava. Então, a gente é só buscar na história de vida, time de futebol, noticiários, um livro. Então, eu tive um cliente que adorava filosofia, as cuidadoras, a orientação foi aprenda a filosofar. Então ele pegava os livros e começava a ler, contar histórias. Então tem estratégias para o homem também. E Entendi. na questão da beleza também, fazer a barba, deixar sempre lindo, cheiroso, eles adoram, eles adoram. É ótimo. Agora, Lara, falando exatamente da questão da saúde mental, que a gente fez Pronto, a vamos entrar. chamada, É, porque você, como terapeuta, hoje em dia, você fala um pouco por que que você começou a se habilitar, né, num caminho completamente diferente que você estava nas exatas, né? é. Eu entendo que começou com o trabalho todo dentro do Centro de Cuidadores de Carmen, do próprio contato com pessoas, e aí aflorou, penso eu, né? Tô aqui deduzindo, aflorou esse lado grandioso que você tem, porque você é uma pessoa generosa, e o contato com o ser humano. Me conta aí, porque você não me contou antes. Você não sabe essa história porque foi depois Não, de 2016. não. Então, quando minha mãe já estava na finitude, em 2010, eu comecei a sentir algumas dores. Em 2011, ela se foi, eu resolvi ir para o médico e fui diagnosticada com artrite reumatoide, que é um autoimune. Eu sou grupo de risco também, porque é doença crônica. E Uhum. passei durante 6 anos da minha vida ouvindo os reumatologistas falarem: essa doença não tem cura, você vai ficar o resto da sua vida confinada em medicação. Em final de 2016, eu estava tomando 18 medicações e sem andar. Fiquei 2 meses sem andar. Me assustou, eu estava com 10 quilos acima do peso e quando minha ginecologista me indicou, me apresentou o tratamento da medicina integrativa, a ortomolecular. Em março de 2017, eu comecei a fazer o tratamento, que eu também não posso deixar de citar o nome do meu médico, que Claro. foi o É. anjo da minha vida, Dr. Marcelo Bonanza. E em março de 2017, eu cheguei quase sem andar na clínica dele, sendo guiada pelo meu filho, meus joelhos com vários derrames articulares e tomando 18 medicações. Ah, As medicações, elas remediam, mas elas não vão na raiz do problema. E aí eu comecei a fazer um tratamento de medicina integrativa, que é corpo, mente e alma. Ela vai buscar a raiz do problema. E essa raiz do problema vai da sua história de vida. Aí que entra a terapia. Quando foi em 2018, eu conheci o Jordan Campos, que fui encaminhada. Ele falou que seria interessante fazer terapia. Eu nunca tinha feito terapia na minha vida, não sabia nem por onde. E aí, quando eu fui fazer terapia com o Jordan, eu achei estranho na terceira sessão de terapia, e eu falei que eu não voltaria mais, porque você entra numa catarse, é no meio do caminho que acontece a transformação, porque sim, é autoconhecimento, é uma viagem interior onde entendi. mexe com as feridas, tá? Então, todo o processo para ter evolução tem que ter uma revolução antes, né? E aí, na sétima sessão eu tive alta e eu vi lá no manual dele que entrar numa formação, eu li de curso de terapia, formação de terapeutas. Eu, a princípio, entrei para me ajudar, para me conectar, porque eu cuidava de pessoas idosas e agora eu queria cuidar da mente das pessoas idosas e também da família. Então,
foi por esse link, eu queria linkar as duas coisas. Mas quando eu comecei o curso, foi um divisor de águas da minha vida. É autoconhecimento puro. Eu fiz uma vivência catarse, que você fica numa imersão, Jordan Campos, é uma vivência de 3 dias num hotel, são em práticas, não dá para falar, você precisa sentir, né? Dentro desse curso de formação e pós em terapia, você aprende constelação familiar, PNL, florais de Bach, iridologia, gente, tem o que mais? Iridologia, terapia regressiva. Eu fiz a terapia regressiva levando o tema da artrite reumatoide. Quando eu comecei a fazer o curso, minha artrite reumatoide está em remissão. Há 4 anos eu não tomo remédio nenhum mais. Minha medicação é atividade física e alimentação. E a terapia. Então, a empresa veio para mim, eu descobri cuidar de pessoas idosas por causa da história de vida da minha mãe que me levou. A psicoterapia foi a minha história de vida através da artrite reumatoide. Então, o que eu pratico hoje? Meu artigo científico, meu TCC, eu fiz sobre assistência domiciliar. O tema foi a finitude da pessoa idosa e todo o sistema familiar. Eu atrelei a finitude e a constelação familiar, a organização do sistema, porque bagunça o sistema. Então, eu fiz o meu artigo sobre isso. E hoje eu faço atendimento, eu sou da equipe do Núcleo de Jordan Campos, eu faço atendimento de terapia na equipe dele, como também atendo os meus clientes, atendo fora. Hoje eu estou exclusivamente, devido à demanda da pandemia, atendendo apenas aos meus clientes da assistência domiciliar. Mas semana que vem as coisas já começam a organizar, por quê? Porque no primeiro momento, eu vou entrar aqui numa parte, o cérebro, ele está acostumado à mente, o cérebro, ele recebe os comandos que a mente manda. Então, no primeiro momento, todos nós passávamos por um processo de surpresa que nós não estávamos esperando, né? Isolamento social, pandemia, coronavírus, morte. Então, ocasionou uma grande ansiedade na população, uma grande hipervigilância. Nesse momento agora do 15º dia para 21 dias, o cérebro já está recebendo novos comandos, onde as pessoas estão se acostumando mais e aprendendo a lidar com a situação. Então, as coisas começam a se normalizar, para eu começar agora a fazer o atendimento com a equipe do Jordan Campos. Então, a terapia veio através da artrite reumatoide. Por isso que eu acho, não tenho certeza que a minha existência aqui, eu nasci para cuidar de mentes e de pessoas, porque uma coisa puxou a outra. E a artrite reumatoide, quando a gente fala em gratidão, lamento, Jordan tem uma frase que ele diz: dieta, a prescrição que nós passamos, dieta de gratidão e jejum de lamentos. Porque quando a gente lamenta, a gente tem 2 caminhos. O que baixa nosso grande sistema imune? É o lamento. Então, a sua saúde mental, para você se tornar saudável, você tem que agradecer. Você tem que ressignificar as coisas. Quando eu fui diagnosticada, que eu já estava no fundo do poço da artrite reumatoide, inconscientemente, antes de conhecer terapia, antes de conhecer ortomolecular, eu fui ao fundo do poço, eu fiquei sem andar e eu não quis ser fundo do poço. Inconscientemente eu já sabia, assim, a PNL, que eu nunca nem eu tinha ouvido falar. Eu não quis ser PNL, fundo do muitas poço. pessoas nem sabem, é programação neurolinguística. Onde você transforma aquilo que aparentemente é ruim no bom. Você faz a pergunta, como eu fiz várias vezes. Não lamentei em nenhum momento essa doença, porque eu, mas sim, o que essa doença quer me dizer? O que eu preciso aprender com a artrite reumatoide? Então, hoje, eu sou grata à artrite reumatoide, muito grata, eu honro e agradeço, porque foi através da artrite reumatoide que eu conheci a terapia transpessoal sistêmica, foi através da artrite reumatoide que eu mudei meu estilo de vida, eu sou uma pessoa muito mais saudável, foi através da artrite reumatoide que eu me
conectei com pessoas maravilhosas, que fiz um ciclo de conhecimento, conheci ferramentas interessantes que eu não imaginava da terapia, e através disso eu estou podendo ajudar as pessoas. Então, o que é isso? O lamento, ele derruba o seu grande sistema imune. Quando você agradece, você acorda, nem todo dia você acorda bem, às vezes você vai dormir bem, acorda angustiado, é normal do ser humano. É. Mas quando você olha a janela, você agradece pela vida, agradece pelo ar. Interessante, o coronavírus, a gente pode pegar ele através da respiração, né? A contaminação, começa pela garganta, pela respiração, o pulmão, Que você pneumonia. engole pela tristeza, Isso, pela pele, que é o grande órgão. Na medicina isso, do chinesa, a gente fala, toque. medicina chinesa, a gente fala que o maior órgão que tem é a pele. É a pele, Porque a isso. pele respira. Então, você não tocar a outra pessoa, que é uma coisa muito daqui do Brasil, que todo mundo gosta de se abraçar, se beijar, apertar a mão, né? Então, é um contato, a gente restringe. Em outros lugares, também, você poder falar com as pessoas. Olha, presta atenção, no falar com as pessoas, você se comunicar com as pessoas, não funcionava. Você doar coisas às pessoas, não funcionava. Mas, voltando aqui, algumas coisas que você falou que são interessantes, que me chamaram a atenção. Nessa questão, você vê que tudo é conectado nessa vida, né? Na verdade, nós somos, a PNL fala disso, nós somos seres emocionais que raciocinamos. Eu fiz cursos de PNL também, mas não uso isso para tratar das pessoas. Eu uso isso com as minhas alunas, até mesmo dentro de casa e comigo. Então, quando a gente entende que nós somos seres emocionais, a gente tem que cuidar realmente das nossas emoções. E muitas vezes as pessoas não entendem que todo mal, entre aspas, vem de alguma emoção gerada em algum momento na vida da gente. E essa mudança que está acontecendo é que, na verdade, para a gente não poder ir para fora, realmente a gente tem que voltar para dentro e ver quais são as nossas relações, o que a gente precisa mudar como ser humano, como os 3 pilares que você fala. E você falou uma coisa muito interessante, que por isso que eu estou falando dessa conexão das coisas. Você falou uma coisa que a numerologia fala muito. Dos 7, 15, né? Do 7, 14, 14, 7 com 7 dá 14, mais 1 dá 15, 21 dias. Então, sempre tem esses números acontecem na nossa vida. Por exemplo, com a terapia Nexus, que eu fiz terapia e faço terapia, eu tenho um terapeuta agora que é mestre em yoga, fiz constelação, participo de constelação, fiz terapia, faço terapia, microfisioterapia. Essa questão do tempo, né? Se procede muito, muito continuamente em qualquer coisa. E você falou outra coisa muito importante que eu penso para você manter a saúde mental, que muita gente, até mesmo hoje em dia, a medicina fala, que eu sou meditadora há 14 anos, né? 15 agora. Que quanto mais você medita, mais você aumenta os telômeros. Os telômeros são os finais das irradiações, isso meu irmão fala, né? Dos neurônios. E o nosso cérebro, né, é feito para isso. E essa questão, outra coisa, a quantidade de... Se você via... E eles desgastados, os telômeros desgastados, eles não se regeneram. Não. E o estresse causa muito, doença crônica causa muito desgaste e envelhecimento precoce, porque os telômeros, eles envelhecem, eles vão se desgastando muito mais rapidamente. O estresse favorece isso. E aí eu acho que, assim, eu penso que, não acho, né? Porque eu penso que procurar pessoas, terapeutas, para que a gente possa passar por essa situação, até mesmo a quem está perto da gente também ser atendido com a questão de terapia é muito importante. Por exemplo, eu faço terapia, ok?
Vou dar um exemplo. Eu Uhum. faço terapia. Se eu não fizesse terapia, se eu não praticasse a gratidão, se eu não meditasse, se eu não me conectasse comigo, se eu não tivesse meu lado espiritualista, como é que eu ia ficar equilibrada estando com minha mãe, que está numa situação que ela é de alto risco, né? É que você falou que está na hipervigilância, né? Isso. Hipervigilância E tem a questão da finitude. Se eu não tivesse preparada para isso, me preparando, porque tem horas que tem horas que eu quero, Você adoece também. e é Você isso, adoece. e é o caso que você, dentro de todo esse conceito, tudo que você passou, é um grande aprendizado, não é só para você, mas para as outras pessoas que antes de Exato, adoecer, percebam e procurem ajuda. Procure um exato. terapeuta, procure uma pessoa que realmente possa te ajudar. Pessoas que realmente passaram por situações que você pode estar no começo, né? Você pode estar no começo, para você não chegar no ponto que nem, por exemplo, a Lara, de não andar. Então, procura alguém que já tenha bagagem, óbvio, né? E que Uhum. tenha passado Busque por uma ajuda. situação, peça ajuda. É que as pessoas não pedem ajuda. Você acha isso certo? Você concorda comigo ou não? Às vezes as pessoas não pedem ajuda por medo da terapia. E existem muito ainda a questão de, terapia, eu não preciso de terapia. Acho que terapia é quando você está surtando, quando você tem uma doença psiquiátrica, tem muito isso ainda até hoje. Mas a terapia, o autoconhecimento, eu tenho certeza que é a ferramenta mais poderosa desse século, porque através do autoconhecimento, por que que você adoece fisicamente? Porque primeiro sua alma está doente. E quando ela não aguenta mais, ela parte para as doenças físicas. O câncer, por exemplo, é uma doença onde é um hangover, que a gente fala na psicoterapia, onde a pessoa vive no gerúndio, lamentando, aguentando, sofrendo, sempre endo. Então, vem a pior das doenças, o câncer. Então, é quando a pessoa já está com a alma que já não aguenta mais. E tem um livro que eu gosto muito, é meu livro de cabeceira, A Doença como Caminho, que ele explica muito bem todas essas questões das doenças na psicossomática. E o autoconhecimento, as pessoas às vezes começam a fazer terapia e começam a descobrir, a se autoconhecer, a descobrir a sua história de vida, a descobrir sua vida passada. E aí tem medo e para no meio, mas a terapia, a grande transformação acontece no caminho, no meio do caminho. E assim, você É a vive, jornada, não é o fim. às vezes você tem um trauma que você, de infância, que normalmente os traumas vêm de infância, e você não sabe por que você não consegue se livrar dele, você nem lembra às vezes. E Não. quando você vai fazer terapia, que você acessa aquele recorte ali da sua criança, roda a chave e você se liberta daquilo que você viveu 40 anos, 50 anos com aquela coisa que impedia de você andar, de você crescer, de você ir além, né? Então, roda a chave. Então, a gente acessa muito a criança interna. A gente fala assim, para a inteligência emocional é totalmente ligada à sua criança interna, Sim. porque a criança interna, quando ela está amedrontada, quando ela sofreu muitos traumas, a baixa autoestima vem daí da criança. E quando a gente faz esse acesso à sua criança interna e traz ela para você, integra ela a você, sua vida muda, sua autoestima melhora, você se segura, você não tem medo de largar aquele emprego que você é infeliz para você ousar no que você realmente quer. Então, as coisas começam a acontecer muito, é uma magia, então é libertador. Então, as pessoas têm que saber que a terapia é autoconhecimento. Você tem que saber a sua bula interna, a bula Na da alma, verdade, não saber é. como você funciona. E na verdade, também procurar pessoas, porque tem muitas pessoas que começam o processo sozinho. Eu já vi várias pessoas começando o processo sozinho. Porque na internet, nesse mundão de É coisa que tem, perigosíssimo você isso. começa sozinho. E aí você começa a fazer estudos e você não entende aquilo ali e você começa a se emburacar e que você não É. conhece, não consegue tirar esse emaranhado.
Tem uma coisa muito Isso. importante para todo mundo que tem aqui, que quer ter saúde mental, quer envelhecer bem, né? Quer envelhecer bem, se Deus quiser, a gente vai chegar na idade da mamãe, com 86 anos, né? Tá saudável, fazendo um monte de coisa. Pense e procure uma terapeuta. Não sai rodando. Você É pode começar, muito, muito, muito você pode perigoso. começar assim, com livros, estudando, estude, veja, conheça aquilo ali, seja curioso. Mas procure realmente terapeuta, não brinca, não brinca. Isso não é brincadeira. Tem Não, é muita sua gente, é vida, sua você trabalha vida. com ancestralidade, você trabalha com antepassados. Então, assim, a gente precisa acessar para poder conhecer sua história de vida, sua infância, e você ancorar direito, porque senão você é muito É muito perigoso isso, rigoroso. É. muito, muito perigoso. Como é que está sendo a minha rotina nesse período? Assim, eu estou trabalhando até mais em home office, porque eu Bem-vinda ao mundo. estou trabalhando bem mais em home office. Então, assim, para a gente desconectar, eu estou dizendo para os meus clientes, para os meus pacientes, se desconectar disso aí, dessa hipervigilância. Outro dia ligou uma para mim que estava com problema de asma, que estava com medo de dormir, porque estava começando a ficar com asma, falta de ar, ela já estava hipervigilante. Então, o que eu orientei? E ela começou a fazer, e em 3 dias ela me deu o feedback que já tinha 2 noites dormindo bem. Graças. Como é que a gente faz? A gente precisa trabalhar a mente, acalmar a mente através da meditação. Então, eu começo o meu dia das 6 às 7 da manhã meditando. Então, eu tenho uma rotina. Das 7 às 8 eu tiro para estudar e aí eu começo a trabalhar, começo a cuidar da casa, começo a fazer a minha comidinha, vou fazer atividade física, vou voltar a trabalhar. Minha rotina tem sido essa. Por que que a gente precisa meditar? Meditação é a forma que a gente tem para centralizar, para a gente vir para o presente. E essa ansiedade extrema, essa hipervigilância, as pessoas muito ansiosas são as pessoas que estão voltadas para o futuro. Sim. E aí ela fica pensando o tempo todo, aí causa uma hipervigilância, um ataque cardíaco, e vai para o transtorno mesmo, transtorno de ansiedade e pânico. Como é que vai ser amanhã? Será que vai ficar mais 15 dias no confinamento? Será, gente, Não existe amanhã. o futuro não traz feedback. Não. Não existe futuro. Então a gente vai viver um dia de cada vez e viver o presente, Aqui e né? agora, que a gente fala. Aqui e agora. Então, se você não consegue fazer isso, busque a técnica da respiração. Pare, respire, porque você centralizando na sua respiração, você consegue trazer você para o presente. E a meditação, a conexão de mandar comando para o seu sistema, para as suas células, de abundância, de prosperidade, de saúde, de autocura, essa comunicação sua com o seu corpo, conexão com o divino, não ser independente de crença Qual religião? religiosa. Se você não tem nenhuma, você acredita em você, no seu eu como divino. E isso tudo a meditação proporciona o quê? Uma alta imunidade. Você aumenta a sua frequência e o seu sistema imunológico fica fortalecido. E aí não vem os enjoos, as dores, as doenças, as febres. Então, você tem que estar mais do que nunca agora com uma alimentação legal, um sono reparador. O sono é muito importante, fazer uma prática de uma atividade física, mesmo dentro de casa. Então, é importante para que a gente passe e não adoeça, não busque depois desse confinamento médicos. E a terapia, a gente faz o atendimento online, É né? muito mais tranquilo. Muito Inclusive mais aqui tranquilo. na rede que eu formei, ontem eu não fiz a entrevista, né? Mas anteontem eu estava com a Ana Leda Sumodio, que ela deu 2 práticas de respiração de pranayama, que dão muita força. Pronto, E eu faço aí, yoga, é ótimo. yoga é uma das coisas melhores. Eu também pratico yoga e eu só medito, como eu falei, já tem 15 anos, mais de 15 anos. E pessoas me perguntam assim, mas Valéria, você tem quantos anos mesmo? Eu falo 52, mas você tem uma pele tão maravilhosa, você tá tão bem. Eu falo, gente, vou falar uma coisa. Eu não passo nada no meu rosto.
meu cabelo, eu mesma corto, hoje eu cortei. Uma das práticas que eu tenho, acordar de manhã e agradecer, é uma oração que eu tenho, que é a oração da realização, que eu aprendi com Ian Meckler, que é meu professor de cabala. Eu sou espiritualista, eu trabalho num lugar onde eu dou o meu tempo para ajudar as pessoas que estão maior Isso volta para necessidade do você, que, o universo lhe né? retribui. Isso eu faço. Agora a gente não pode, mas como é que eu faço? Através das minhas orações, de uma egrégora que é montada através do trabalho espiritualista. Então, a gente tem uma comunidade gigantesca no mundo todo fazendo isso. E aí as pessoas me perguntam, como é que você tem isso? Eu medito. A meditação traz isso. E eu vou falar uma coisa Muito. que é muito importante aqui, a questão da respiração, do mindfulness, de você estar aqui na agora, o agradecimento. E tem uma coisa que é muito importante que as pessoas esquecem. E que foi o mestre do Cabala que falou, que chama a meditação através do sorriso. Você sabe, na Cabala são 72 nomes de Deus. A gente medita na Cabala com 72 nomes de Deus. Para você sorrir, você movimenta 72 músculos. Isso quer dizer o quê? Que quando você sorri, você se conecta com o divino. Então, quanto mais alegria você tem, mesmo que você faça um sorriso forçado, você Isso. faz um. Eu me arrepio aqui agora, só uma pequena conexão. Sorrir. Então, aqui, É, voltando para a gente, que a gente está saudável, tudo isso, isso mantém, para mim, mantém a saúde mental. E você que trabalha com idoso, você recomenda, Lara, que você é uma especialista nisso, você sabe muito mais, você é a pessoa que eu conheço que tem mais know-how para lidar na questão de terapia com idoso. Se você pensa que os cuidadores formais e não formais podem levar também, fazer essas práticas com o idoso ou não? quais práticas, no A caso, que prática, você no fala? caso, de você botar alguma coisa para ele sorrir, da questão da respiração, Sim, a questão porque de ancoragem, como você falou, da PNL, porque PNL também pode ser mas isso usada. aí o cuidador precisa ter uma formação. Uma Uhum. formação. Eu acho assim, o que o cuidador. Vamos fazer alguns cursos de atualizações onde o cuidador vai aprender, vai ser feito Sim, por mim, vai ser ministrado, aula de inteligência emocional e relacional, porque o cuidar vai muito além da questão de dar banho, da comida, o cuidar é emocional, né? Então, esse cuidar emocional, tanto o acolhimento da família quanto do idoso, em práticas de estimulação, de sorriso, não de ancoragem. Ele pode fazer um curso de reiki, o cuidador pode fazer um curso sim, e aplicar o auto-reiki, energizar também. Isso pode fazer. Agora, algumas técnicas que requer mais aprofundamento não é aconselhável, entende? Mas ele claro. pode fazer uma estimulação de sorriso. Por que o sorriso? O sorriso, quando você sorri, você tem dois caminhos a seguir. Ou você vai para o caminho de ficar emburrado, lamentando o tempo todo, ou sorrindo. É como você diz. Mesmo você dando um sorriso forçado, você já acorda de manhã sorrindo. Porque no momento que você sorri, você estimula o cérebro, os seus neurotransmissores, a liberarem os neurotransmissores do prazer, a serotonina. A pessoa enfesada, lamenta, ela vive cheia de adrenalina, cheia de lamento. Então, ela tem que inundar o sistema dela com serotonina, com hormônios, com neurotransmissores do prazer. E cada vez que você dá um sorriso, mesmo que seja forçado, né, você está mandando um comando para o cérebro. E esse comando estimula áreas do cérebro do prazer, da alegria. E aí as coisas melhoram. A gente, às vezes, chega numa casa, numa residência, onde tudo dá errado. Você olha assim, aparentemente, é uma situação tão tranquila do idoso ali, mas tudo dá errado. Quando você vai perceber, é uma família de lamentos. Entendi.
É todo mundo Entendi. brigando. Então, a Entendi. gente tem que organizar essa... Harmonizar, organizar. Harmonizar, Harmonizar. organizar. E isso, às vezes, leva um tempo enorme. Com essa visão de psicoterapia, hoje é muito mais fácil eu Entendi. enxergar, eu ter essa visão e saber como conduzir sem melindrar a família. Então, aí a gente consegue esse viés por uma maneira muito mais sutil para que o nosso trabalho possa ser feito de uma forma mais tranquila. Lara, a gente está chegando aqui, a gente está 22 horas. Faz um resumo aqui de como manter a saúde mental nesse tempo de confinamento. A sua e do idoso. Resumindo, que é os Pronto. pontos que a gente falou. Ou para manter o nosso equilíbrio, a nossa saúde mental e não baixar o nosso grande sistema imune, que ele tem que estar preservado, né? Porque senão a gente acaba ficando um grupo de risco e a probabilidade de, né, de pegar, blindar nosso sistema imune é o quê? É o meu conselho, é a minha dica, é acordar de manhã, meditação, coloque na internet, busque um mantra, faça uma oração, acordar meditando e agradecendo. Né? Evitar de assistir noticiários com notícias ruins. Eu nem o WhatsApp, nada. Eu olho as estatísticas, olho alguma coisa, mas eu sou totalmente alheia a Também. tudo isso aí. Vai estudar, vai ler um livro, vai assistir um filme, vai arrumar a casa, vai fazer uma atividade física, né? Para você, faça uma rotina diária como se você estivesse trabalhando, né? A gente está num momento agora de se reinventar, porque diante dessa crise de saúde vai vir a crise financeira, vai vir uma recessão, então a gente está num momento onde a gente precisa se reinventar, a gente precisa concentrar nossas forças, tem muitas lives, muitos cursos bacanas na internet, aproveite estar em casa, faça um curso, aproveite essa iniciativa de Valéria, onde está trazendo conteúdos, convidados. Busque, ao invés de buscar na internet coisas que não vão agregar você, conhecimento para você fazer um diferencial e sair melhor. Aproveite a sua família em casa. Se você tem mais membros da família, largue um pouquinho do celular, porque a conexão com a família é importante. O abraço, almoçar junto. Aproveite esse momento, porque a gente falava, eu não tenho tempo de almoçar com meu filho, tomar café, eu corro. Agora a gente tem esse tempo. Então, quem tem seus familiares em casa, você tem sua mãezinha, aproveite o máximo com ela. Então, manter a rotina, manter uma alimentação saudável, não dormir muito tarde, o sono é fundamental, descansar, vá na varanda ali, toma um sol, a vitamina D é muito importante para o sistema imunológico. Então, pega diretamente da fonte, algum lugar da sua casa, do seu apartamento, que bate um solzinho, pegue esse solzinho uns 15 minutos por dia. Então, o meu conselho é conectar com o seu eu, conectar com o divino, com Deus, o que você tiver. É o que eu pratico, E eu também. a minha, Todo. pois você sabe disso, é o que me traz força. Tenho problemas, na empresa está tendo problemas, está tendo acolhimento, às vezes o cuidador, ele não tem essa consciência, mas antes de levantar, eu me fortaleço espiritualmente. Salve Deus, é isso mesmo. Então, a gente se fortalece e a gente fica sem lamento e não vamos pensar no amanhã, vamos viver agora nesse momento, um dia de cada vez, para não ter o processo de hipervigilância, dessa hipervigilância, sua saúde mental ficar comprometida. E se ficar comprometida e você realmente busca ajuda, tem muitos terapeutas maravilhosos, o Núcleo de Jordão está atendendo todo online. Como é que a gente faz, no caso que aqui, quem quiser conectar com você, pelas duas formas. A gente tem o Centro de Cuidadores de Carmen, que tem na internet, tem Instagram, tem Facebook, tem site. E com Lara Aguiar, a terapeuta. Como Pronto. é que a gente se conecta com a Lara Aguiar? Porque você está fazendo atendimento online. Você é uma prova viva de transformação
de terapia. Então, terapia integrativa. Então, você realmente é uma prova que pode mudar e que você pode ajudar os outros exatamente porque você mesma mudou. Então, como é que Isso. E você a é gente trabalha encontrada? com. Pronto, a gente trabalha muito também nesse período com os florais de Bach, que são Eu tomo. moduladores da emoção. Nós prescrevemos de acordo com a avaliação, o perfil. Aí a gente precisa fazer uma anamnese, o que você está sentindo, como você é, para a gente fazer a prescrição. Não tem contraindicação nenhuma, nenhum efeito colateral. Ele é modulador da emoção e está sendo muito usado nesse momento. No meu caso de psicoterapeuta, eu faço parte hoje da equipe de Jordan Campos. Se vocês precisarem de atendimento online, lá tem uma equipe, eu faço parte dessa equipe. É só entrar em contato com o telefone lá do núcleo. Eu não sei de cor Não o tem problema. telefone, Pergunta, Jordan. mas no Eu perguntar. site, Vou mas no perguntar. site olha aí no site, tem o telefone fixo, e tem a página do Instagram, Jordan Campos. Estou olhando aqui. E Lara, curso terapia transpessoal, Jordan Campos, Salvador, Bahia, portal do curso. Já estou aqui, ó, já estou aqui olhando, porque a gente faz logo assim, Pronto. Porque Paulo. o pessoal entra através do Instagram dele, acessa e pega o contato lá do núcleo. Se não tiver aí o fixo, eu olho aqui na agenda, porque eu não ainda memorizei. Espera aí que eu estou procurando aqui no Google. Telefone. Eu tenho como sair aqui e olhar na minha agenda, Valerinha? Não, Eu caio ou não? você Não. cai. Você cai aqui. Já achei. 71 Pronto. 3561 6298. Vou repetir. 71 3561 6298. 3561 6298. 71 é o código DDD. Lara, eu O quero te meu nome é agradecer. Lara Aguiar, é Aguiar, a única Lara que tem lá, eu acho, da né? equipe, E mas é Lara Aguiar. eu quero lhe agradecer muito e eu quero mostrar aqui, compartilhar a tela no final, tá? E Vamos eu fazer quero um print. compartilhar. A gente vai fazer um print, mas eu quero compartilhar. Olha só, esse vídeo, a mamãe com a máquina. Não sei se está Linda, vendo. inspiração. Parabéns, Valéria. Parabéns, parabéns, parabéns. Doida para dar um abraço, né? A minha fofinha fazendo As essa minhas coisa. máscaras já estão reservadas, né? Eu tenho Sim. clientes, inclusive, que estão atrás. Eu também tô na fila aí para pegar e divulgar. Pronto. E aí eu parei de compartilhar a E assim, tela. a história de Valéria comigo, gente, é muito É. interessante, porque assim, o irmão dela foi pediatra do meu Peraí. filho. Eu tenho um filho. Ó. Peraí que eu coloquei o vídeo aqui e não está saindo mais. Olha o barulhinho da máquina. Deixa eu encerrar. Pronto. Volta aqui. Mostrei a mamãezinha cuidando da máquina, que era da minha avó. Fala que meu Como irmão... nós nos conhecemos. É. Eu tenho um filho de 19 anos, que Paulo Tanuri, ele é pediatra, e quando eu estava grávida ainda, minha cunhada falou assim, ó, o pediatra de Peu, que é Pedro, é meu filho, vai ser Paulo Tanuri, que era pediatra da minha sobrinha. Quando nasceu, ele ficou com o tio Paulo até 16 anos, 15 anos. Então, ele não quis ir para clínico. Até uns 15, 16 anos, 15 anos, ele ia para tio Paulo. Até hoje eu E chamo meu irmão aí, de tio Paulo. Peu chama de tio Paulo. E aí, uma das últimas consultas, ele tinha 15 para 16 anos, foi em 2016. Meu filho tem Foi? 19, eu fui lá levar meu filho com 16 anos. Ele vem tio Paulo, e agradeço a tio Paulo, porque meu filho amamentou até 2 anos de idade, até 6 meses, era só o meu leite materno.
Então, faz toda a diferença. Ele é um médico que ele promove também a alimentação saudável Sim. desde a infância, desde o RN, do recém-nascido, para a mãe e para o bebê. Ele é nossa, é super fã. Meu filho é muito saudável. E aí ele comentou que a irmã dele estava voltando para Salvador, ia fazer o Conalis. E aí ele que fez o link, né, Foi. Valerinha? Eu vim para cá e fui chamada para trabalhar num departamento de marketing e comunicação de uma grande agência. Eu fiz, não quero isso aqui. Aí eu descobri o marketing digital. E aí eu fiz, vou fazer um congresso de longevidade e envelhecimento saudável. E aí, puf, juntou com a Lara. Nossa, e foi uma conexão fantástica. Ela me ajudou E assim, muito. eu acredito em sintonia. Quando você tem uma sintonia do bem, quando E você busca o bem, independente das adversidades da vida, você sempre está vendo o outro lado, ressignificando essas adversidades, ressignificando. É interessante como as pessoas que não estão na sua sintonia vão se afastando naturalmente, as que estão na mesma vibração sua, o universo vai trazendo de volta. Então, Valéria, em 2017, resolveu voltar para São Paulo. E aí, quando foi agora que eu já estava, eu estava resolvida de entrar agora na parte de marketing digital da empresa. Eu estava num período muito de formatura, de correria, fazendo um curso e trabalhando. E agora, esse mês que eu dei uma acalmada, eu até comentei com meu filho, agora eu quero marketing digital. Quem me aparece essa semana mandando essa lista de transmissão, Valéria? Eu falei, nossa, voltou. Então, o universo, ele devolve para a a gente, gente né? As é pessoas. muito É grata. muito fantástico É isso, uma, gente. O universo é lógico, é. perfeito. Por isso que a gente tem que estar conectado com a positividade, com a gratidão, porque isso une laços, a gente Eu vou prospera. Eu não mostrar falo, aqui. Eu vou mostrar aqui que eu tenho mania de mostrar o que eu tenho aqui, ó, do Ho'oponopono. Sim, eu faço me também o perdoe, te amo, Ponopono. sou grata. É Tá aqui no meu maravilhoso. computador, que eu tenho que me lembrar disso, porque eu trabalho o tempo inteiro aqui no computador, né? E essa questão do marketing digital, o marketing é que para fazer isso, né? Que eu acredito que é Conexão. É. conexão, ajudar as pessoas. As pessoas que estão entrando no marketing achando que vão ganhar bilhões de dinheiro, trilhões, assim, 6 em 7, né? Vamos falar assim muito rápido, que 6 em 7. é a grande transformação que acontece porque você tem que estudar muito, você tem que se conhecer, ajudar as pessoas. A gente está aqui no marketing. Se você não entrar com a cabecinha que eu vou ganhar uma fortuna, esquece. Você vai ter que se conectar com as pessoas. Vem para cá, Levar tá? conhecimento de qualidade, de ponta, ajudar as Ajudar as pessoas. pessoas. Ponto. E é isso que Lara sabe fazer com grandiosidade. E aí Deus me voltou, que você queira chamar, o universo voltou e a gente está se conectando e vem novidades para aí. Não vou fazer spoiler. Vem novidades e eu quero lhe convidar para a gente fazer um tema que eu acho muito interessante, que é falar sobre epigenéticas, as cargas Vamos? epigenéticas comportamentais dos nossos ancestrais, porque a gente não herda apenas a genética da cor dos olhos, do cabelo, a gente herda os Constelação traços familiar fala isso. comportamentais, a gente através da epigenética e como é que a gente faz para atrair os nossos dharmas e deixar os nossos karmas Karmas. através desses traços comportamentais da epigenética. Então, é um tema que eu amo Vamos e falar. que está feito aí o convite, viu? Está Eu quero feito lhe o convite. agradecer Gratidão. no fundo da minha alma, mais uma vez, pela sua gentileza de doar seu tempo, seu conhecimento, o seu carinho, o seu amor, sua atenção. Que a gente fala logo E namastê. namastê. E eu quero, assim, mais uma vez, gratidão, God, Deus, por essa oportunidade. Esse momento aqui tem um valor imensurável. Muito obrigada, Valéria. Um beijo, fica na paz. E a gente se vê de novo aqui. A gente vai montar de novo um encontro, tá bom? Tá bom, então. Um Beijo. beijo, fica com Deus. Fique com Deus. Amém. Tchau.